O livro de Achar, capítulo 49. Depois de tudo isso, o rei reuniu todos os seus oficiais e servos, e todos os regentes e nobres que lhe pertenciam, e eles se apresentaram diante do rei. E o rei disse a eles: Eis que vós ouviste todas as palavras desse hebreu, e todos os sinais que ele afirmou que apareceriam, e tudo que ele dissera se concretizou. Sabeis que ele dera a interpretação correta ao meu sonho, e tudo certamente irá acontecer. Agora, pois, aconselhai-vos e sabei o que fareis para que a terra seja livrada da fome. Procurai quem tem sabedoria e conhecimento, e eu o designarei para governar esta terra. Pois ouvistes o conselho do hebreu sobre como livrar a terra da fome, e eu sei que a terra não será salva desta forma, se não seguirmos o conselho que este hebreu me deu. Então todos responderam ao rei: O conselho que o hebreu deu com relação a tudo isso é bom. Agora, pois, nosso senhor e rei, eis que toda a terra está em vossa mão. Fazei o que vos parecer bom. Aquele que vós escolherdes, e que em vossa sabedoria sabeis ser sábio, e capaz de governar a terra com sua sabedoria, que seja indicado pelo rei para ficar sob vosso controle e governar a terra. O rei disse a seus oficiais: Penso sobre isso desde que Elohim revelou ao hebreu tudo o que ele me falou. Não há ninguém prudente e sábio em toda a terra como ele. Se vos parecer bom, eu o colocarei para governar a terra, pois ele salvará a terra com sua sabedoria. E todos os oficiais responderam ao rei: Mas certamente está escrito nas leis do Egito, e ela não pode ser transgredida, que nenhum homem deve reinar sobre o Egito, nem ser imediato direto do rei, a não ser um que saiba todas as línguas dos filhos dos homens. Agora, pois, meu senhor e rei, eis que o hebreu só pode falar a língua dos hebreus. E então, como ele pode ser o segundo no comando entre nós, um homem que nem sabe a nossa língua? Agora vos pedimos que o chame e o deixe vir a vós, para que o testeis sobre todas essas coisas, e fazeis o que achais ser adequado. E o rei disse: Isso será feito amanhã, pois o que vós falastes é bom. E todos os oficiais foram até o rei naquele dia. Naquela noite, o soberano enviou um de seus anjos que foi ao Egito. O anjo do soberano se colocou diante de José, e eis que José estava deitado na cama, na masmorra da casa de seu mestre, pois seu mestre o colocara de volta nela, por causa de sua esposa. O anjo despertou de seu sono, e José acordou e ficou de pé. E eis que o anjo do soberano estava em sua frente. O anjo falou com José, e lhe ensinou todas as línguas dos homens naquela noite, e o chamou de Jeosé. Então o anjo do soberano foi embora, e José voltou à cama, e estava impressionado com a visão que tivera. Naquela manhã, o rei mandou chamar todos os seus oficiais e servos, e todos eles se colocaram diante do rei. Então o rei ordenou que trouxessem José, e os servos o levaram diante do faraó. O rei se aproximou e desceu os degraus do trono, e José falou com ele todas as línguas. José subiu e falou com o rei, até chegar diante do rei no 70º degrau, e se sentar diante do faraó. O rei se alegrou muito por causa de José, e todos os servos se alegraram muito com o rei quando souberam sobre José. E tudo isso parecia bom aos olhos do rei e de seus oficiais, indicar José como imediato do rei em toda a terra do Egito. E o rei disse a José: Aconselhaste-me a designar um homem sábio para governar a terra do Egito, para que com sua sabedoria livre a terra da fome. Agora, pois, já que Elohim te revelaste tudo isso, e tudo o que disseras, não há em toda a terra um homem prudente e sábio como ti. Teu nome não será mais José, e sim Zafenate Paneah. Tu serás o meu imediato, e os assuntos do meu governo serão regidos de acordo com tuas palavras, e de acordo com elas agirá o meu povo. E também por tuas mãos os meus servos e oficiais receberão seus salários que lhes são pagos mensalmente. E a ti o povo da terra se curvará. Somente em meu trono eu serei mais poderoso que ti. Então o rei tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José. O rei vestiu José com roupas luxuosas e colocou uma coroa de ouro em sua cabeça e um colar de ouro em seu pescoço. O rei ordenou a seus servos que levassem José para andar na segunda carruagem que pertencia ao rei, que ia do lado oposto à carruagem do rei. O rei fez com que José montasse um cavalo grande e forte, que pertencia ao rei, e que fosse conduzido pelas ruas do Egito. O rei ordenou a todos os que tocavam adufes, harpas e outros instrumentos musicais que acompanhassem José. Milhares de adufes, flautas e pandeiros o acompanharam. 5.000 homens, com espadas brilhantes em mãos, marcharam e tocaram diante de José. 20.000 dos homens valentes do rei, envoltos em cintos cobertos de ouro, marcharam à direita de José, e 20.000 à sua esquerda. Todas as mulheres e donzelas subiram aos telhados e ficaram nas ruas cantando e se alegrando com José, e se admiraram com a aparência de José e sua beleza. O povo do rei ia à frente e atrás de José, perfumando o caminho com olíbano e cássia,
e com todo tipo de perfumes finos, e espalhava mirra e aloés ao longo do caminho. Então 20 homens anunciaram essas palavras diante de José, em voz alta: Vedes este homem, a quem o rei escolheu para ser seu imediato? Todos os assuntos do governo serão regulados por ele, e aquele que transgredir suas ordens, ou que não se curvar diante dele, morrerá, pois estará se rebelando contra o rei e seu imediato. Quando os mensageiros terminaram de anunciar, todo o povo do Egito se curvou diante de José e disse: Viva o rei, viva o seu imediato. E todos os habitantes do Egito se curvaram ao longo do caminho. E quando os mensageiros se aproximavam do povo, o povo se curvava e se alegrava com todo tipo de adufes, flautas e pandeiros diante de José. José, de cima de seu cavalo, levantou os olhos aos céus e disse: Ele tirou o pobre da poeira, ele tirou o necessitado da sujeira. Ó soberano dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Então José passou por toda a terra do Egito com os servos e oficiais do faraó, e eles os mostraram toda a terra e os tesouros do rei. José retornou e foi naquele dia diante do faraó, e o rei deu a José campos e vinhedos na terra do Egito. O rei também deu a José 3.000 peças de prata e 1.000 peças de ouro, além de pedras de ônix, bidélio e muitos presentes. No dia seguinte, o rei ordenou ao povo do Egito que levassem ofertas e presentes a José, e informou que aquele que transgredisse a ordem do rei morreria. Encontraram então um lugar alto na rua da cidade e espalharam algumas roupas ali. E quem quer que levasse algo para José deveria colocar naquele lugar. E todo o povo do Egito entregava algo naquele lugar. Um homem levou um brinco de ouro, outro levou anéis e brincos, diferentes vasos feitos em ouro e prata, além de pedras de ônix e bidélio. Todos davam algo do que possuíam. José tomou todas essas coisas e as colocou entre seus tesouros. E todos os oficiais e nobres que pertenciam ao rei enalteceram José, e lhe deram muitos presentes, já que o rei o escolhera para ser seu imediato. O rei chamou a Potífera, filha de Airã, sacerdote de On, e ele entregou sua filha Asenate como esposa para José. A donzela era muito agradável, virgem, e nenhum homem estivera com ela. Então José a tomou por esposo, e o rei disse a José: Eu sou o faraó, e além de mim ninguém ousa erguer a mão ou o pé para governar meu povo na terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó. José saiu da presença do rei e tornou-se seu imediato no Egito. O rei deu a José 100 servos para lhe servir em sua casa, e José também comprou muitos servos para ficar em sua casa. José então construiu para si uma casa magnífica como as casas do rei, em frente à corte do palácio do rei. Ele construiu na casa um grande templo, de aparência muito elegante e adequada à sua casa. José levou 3 anos para construir sua casa. José construiu um trono muito elegante, cheio de ouro e prata, e o cobriu com pedras de ônix e bidélio. Ele o fez parecido com a terra do Egito, e parecido com o rio do Egito que fornece água para toda a terra. José se sentava confiante sobre o trono em sua casa, e o soberano aumentou a sabedoria de José. E todos os habitantes do Egito e os servos e regentes do faraó amavam muito José, pois isso era obra do Criador para José. José tinha um exército que fazia guerra, que saía em grupo e tropas, num total de 40.600 homens, capazes de portar armas, e servia ao rei e a José contra os inimigos, além dos inúmeros oficiais, servos e habitantes do Egito. José deu a esses homens valentes e a todo o seu exército escudo, dardos, capas e mantos como armaduras e pedras como munição. Capítulo 50. Naquele tempo, os filhos de Tarsis se rebelaram contra os filhos de Ismael e lutaram contra eles. Os filhos de Tarsis saqueavam os ismaelitas há muito tempo. Os filhos de Ismael eram poucos naqueles dias e podiam prevalecer sobre os filhos de Tarsis, e por isso foram duramente oprimidos. Então os anciãos dos ismaelitas enviaram uma mensagem ao rei do Egito que dizia: Rogo a vós e a vossos oficiais e exército que nos ajudem a lutar contra os filhos de Tarsis, pois estamos esgotados há tempos. O faraó enviou José com seus homens valentes e seu exército que estava com ele, e também os homens valentes da casa do rei. Eles foram para a terra de Avilá, para os filhos de Ismael ajudá-los contra os filhos de Tarsis. Os filhos de Ismael lutaram contra os filhos de Tarsis, e José os feriu e subjugou toda a sua terra, e os filhos de Ismael moram nela até hoje. Quando a terra de Tarsis foi subjugada, todo o seu povo fugiu e foi para a fronteira de seus irmãos, os filhos de Javã. José então, com todos os seus homens valentes e seu exército, retornou ao Egito, sem faltar nenhum homem. No ano seguinte, o segundo ano do reinado de José no Egito, o soberano concedeu muita abundância em toda a terra por 7 anos, conforme José tinha anunciado, pois o soberano abençoara todo o produto da terra naqueles dias, durante 7 anos.
e todos comeram e ficaram muito satisfeitos. Naquela época, José tinha oficiais sob seu comando, e eles recolheram toda a comida advinda dos bons anos. Acumulavam trigo ano após ano, e o guardaram em meio aos tesouros de José. Todas as vezes em que eles coletavam a comida, José os ordenava que levasse o trigo na espiga, e que levasse também um pouco de terra do local, para que as espigas não estragassem. José fez isso ano após ano, e acumulou tanto trigo como a areia do mar, pois seus estoques eram imensos e incontáveis. Os habitantes do Egito também reuniram grande quantidade de todo tipo de comida em seus estoques, durante os 7 anos bons, mas não fizeram da mesma forma que José. Toda a comida que José e os egípcios reuniram durante os 7 anos de abundância estava guardada, em estoques, para os 7 anos de fome, a fim de sustentar toda a terra. Cada habitante do Egito encheu seu estoque e esconderijo com trigo para servir de sustento durante a fome. José guardou toda a comida que reuniram em todas as cidades do Egito, fechou todos os estoques e colocou vigias para guardá-los. A esposa de José, Asenate, filha de Potífera, deu-lhe 2 filhos, Manassés e Efraim. José tinha 34 anos de idade quando o gerou. Os garotos cresceram e seguiram os caminhos e instruções de José, e não se desviaram nem para um lado nem para o outro, do caminho que seu pai lhes ensinara. O soberano estava com os garotos, e eles cresceram e tinham entendimento e destreza em todo o seu conhecimento e em todos os assuntos do governo. Todos os oficiais do rei e grandes homens dentre os habitantes do Egito enalteciam os rapazes, e eles cresceram entre os filhos do rei. Os dias de abundância na terra estavam no fim, e os 7 anos de fome o seguiram, conforme anunciara José, e a fome se espalhou na terra. Vendo que a fome começara na terra, todo o povo do Egito abriu seus estoques de trigo, pois a fome os dominava. Eles encontraram toda a comida que estava em seus estoques cheia de insetos, imprópria para comer. Então a fome dominou a terra, e todos os habitantes do Egito suplicaram ao faraó, pois tinham muita fome. E disseram ao faraó: dai comida aos vossos servos, para que não morramos de fome diante de vossos olhos, nós e nossos filhos. O faraó lhe respondeu: por que chorais para mim? José não ordenara que o trigo fosse estocado durante os 7 anos de fartura para os anos de fome? E por que não ouvistes o que ele disse? E o povo do Egito respondeu ao rei: assim como a vossa alma vive, nosso senhor, vossos servos fizeram tudo o que José ordenara, pois vossos servos também estocaram tudo o que produziram em seus campos, durante os 7 anos de abundância, e guardaram nos estoques até o dia de hoje. E quando a fome dominou vossos servos, abrimos nossos estoques, e eis que toda a nossa comida estava cheia de insetos, e não era boa para comer. Quando o rei soube o que acontecera aos habitantes do Egito, ficou com muito medo da fome, ficou horrorizado, e respondeu ao povo do Egito: já que tudo isso vos acontecera, ide a José e fazei o que ele vos ordenar, não desobedeçais suas ordens. Então todo o povo do Egito foi a José e disse: dai-nos comida para que não morramos de fome diante de vós, pois reunimos toda a nossa produção de comida durante 7 anos, como ordenaste. Guardamos em estoque e tudo isso nos acontecera. Quando José ouviu tudo o que o povo do Egito disse e o que aconteceu, José abriu seus estoques de alimento e os vendeu ao povo do Egito. A fome dominou toda a terra, estava presente em todos os países, mas na terra do Egito havia comida à venda. Todos os habitantes do Egito iam até José para comprar trigo, pois a fome os dominava e todo o seu trigo havia estragado. José vendia trigo todos os dias para todo o povo do Egito. Todos os habitantes da terra de Canaã e dos filisteus, os que viviam além do Jordão, e todos os filhos do leste de todas as cidades de terras próximas ou distantes, que souberam que havia trigo no Egito, foram ao Egito para comprar, pois a fome os dominava. José abriu os estoques de trigo e colocou oficiais junto a eles, que diariamente vendiam trigo para todos os que chegavam. José sabia que seus irmãos também iriam ao Egito para comprar trigo, pois a fome dominava toda a terra. Então José ordenou que fosse proclamada a todo o povo, em toda a terra do Egito: é o desejo do rei, do seu imediato e de seus grandes homens, que qualquer pessoa que queira comprar trigo no Egito não envie seus servos para comprar, mas sim seus filhos. E qualquer egípcio ou cananeu que venha a um dos estoques para comprar trigo no Egito e depois o revenda deve morrer, pois ninguém deve comprar a não ser para sustentar sua própria família. E qualquer homem que conduza 2 ou 3 animais deve morrer, pois cada homem deve conduzir apenas o seu próprio animal. José então colocou vigias nos portões do Egito e os ordenou: não deixeis que qualquer pessoa que venha comprar trigo entre, até que seu nome, o nome de seu pai e o nome do pai de seu pai seja registrado. E o que for registrado no dia, enviai a mim à noite, para que eu conheça seus nomes. José espalhou oficiais na terra do Egito e deu essas instruções a todos.
José fez todas essas coisas e deu essas instruções para que soubesse quando seus irmãos chegariam ao Egito para comprar trigo. E o povo de José seguia suas palavras e instruções diariamente. Todos os habitantes das terras do leste e do oeste e de toda a terra souberam das instruções e leis que José estabelecera no Egito. E todos os habitantes dos extremos da terra compraram trigo no Egito, dia após dia, e iam embora. Todos os oficiais do Egito faziam o que José ordenara. Os vigias registravam os nomes de todos os que chegavam ao Egito para comprar trigo, os nomes de seus pais, e levavam todas as noites a José. Capítulo 51. Jacó soube que havia trigo para vender no Egito e chamou seus filhos para irem até lá comprar, pois a fome também os dominava. Chamou seus filhos e disse: Eis que soube que há trigo no Egito, e todos os povos da terra vão lá para comprar. Por que então se mostram satisfeitos em toda a terra? Ide também ao Egito e nos compre um pouco de trigo dentre aqueles que vão para lá, para que não morramos. Os filhos de Jacó obedeceram e foram ao Egito para comprar trigo, juntamente com todos os que iam para lá. Jacó os ordenou: Quando chegardes, não entreis juntos no mesmo portão, por conta dos habitantes da terra. Os filhos de Jacó seguiram para o Egito e fizeram tudo conforme seus pais lhe ordenaram. Jacó não enviou Benjamim, para que nenhuma casualidade acontecesse a ele no caminho, como acontecera a seu irmão. E 10 filhos de Jacó seguiram viagem. Enquanto os filhos de Jacó seguiram pela estrada, arrependeram-se do que fizeram a José, e disseram uns aos outros: Sabemos que nosso irmão José foi para o Egito, e agora o procuraremos aonde formos. E se o encontrarmos, pagaremos ao seu mestre para o termos de volta. E se seu mestre não aceitar, levaremos eles à força, e morreremos por ele. Os filhos de Jacó fizeram esse acordo e se fortaleceram por causa de José, para livrá-lo das mãos do seu mestre. Eles seguiram viagem, e quando chegaram perto do Egito, separaram-se, adentraram os 10 portões do Egito. Os vigias registraram seus nomes naquele dia, e os levaram para José à noite. José leu os nomes que os vigias levaram, e soube que seus irmãos haviam passado pelos 10 portões da cidade. José então ordenou que fosse proclamado por toda a terra do Egito o seguinte: Fechai todos os estoques de trigo, e deixai somente um aberto, para quem compre somente dele. Então todos os oficiais de José assim o fizeram naquele momento. Fecharam todos os estoques e deixaram somente um aberto. José deu os nomes registrados de seus irmãos para os vigias que estavam junto ao depósito aberto, e disse a ele: A quem quer que vier a ti para comprar trigo, pergunta seu nome, e quando os homens com esses nomes vierem, prende-os. Quando os filhos de Jacó chegaram à cidade, eles se reuniram para procurar José, antes de comprar o trigo. Eles procuraram por José nas casas de meretrizes por 3 dias, pois pensavam que José frequentasse este lugar, já que José tinha boa aparência e era bem favorecido. Os filhos de Jacó procuraram por José durante 3 dias, mas não conseguiram encontrá-lo. O vigia que estava junto ao depósito aberto procurou pelos nomes que José indicara, mas não conseguiu encontrá-los. O vigia então enviou uma mensagem a José que dizia: 3 dias se passaram, e esses homens a quem me formastes os nomes não vieram. José ordenou que seus servos procurassem por seus irmãos em todo o Egito e os levassem até ele. Os servos de José foram ao Egito, mas não conseguiram encontrá-los. Foram a Gósen, mas eles não estavam lá. Foram à cidade de Ramsés e não os encontraram. José enviou mais 16 servos para procurar por seus irmãos. Os servos se espalharam pelos 4 cantos da cidade. 4 deles foram para a casa das meretrizes e encontraram os 10 homens que estavam procurando seu irmão. Então os 4 servos os prenderam e os levaram a José. Eles se curvaram diante de José, que estava sentado em seu trono no templo, vestido com roupas luxuosas, com uma grande coroa de ouro sobre sua cabeça, e com todos os homens valentes sentados ao seu redor. Os filhos de Jacó viram José, e sua bela figura e nobreza pareciam maravilhosas aos seus olhos. Eles se curvaram novamente diante de José. José viu seus irmãos e os reconheceu, mas eles não o reconheceram, pois José lhes parecia maravilhoso, por isso não o reconheceram. José falou a eles: De onde viestes? E todos responderam: Vossos servos vieram da terra de Canaã para comprar trigo, pois a fome domina a terra. E vossos servos souberam que há trigo no Egito. Então eles vieram assim como os outros que vêm comprar trigo para seu sustento. José respondeu: Se viestes para comprar, como dizeis, por que entrastes pelos 10 portões da cidade? Só pode ser porque vieste espiar em nossa terra. E todos juntos responderam a José: Não, meu senhor. Vossos servos não são espiões. Viemos para comprar trigo, pois somos todos irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã.
Nosso pai nos ordenou que quando chegássemos à cidade, não entrássemos todos juntos no mesmo portão, por causa dos habitantes da terra. José respondeu: É o que eu vos disse. Viestes para espiar em nossa terra. Por isso, entrastes pelos 10 portões da cidade. Viestes para ver a escassez da terra. Todos vêm para comprar trigo, depois seguem seu caminho. E vós já estáis aqui há 3 dias na terra. O que fazer na casa das meretrizes, em que estivesseis durante esses 3 dias? Certamente espiões fazem esse tipo de coisa. Então responderam a José: Não é nada como nosso Senhor disse. Somos em 12 irmãos, filhos de nosso pai Jacó, da terra de Canaã, o filho de Isaque, filho de Abraão, o hebreu. E eis que o mais novo está junto ao nosso pai hoje, na terra de Canaã. Mas um lhe falta, pois se perdeu de nós. Pensamos que talvez ele estivesse nesta terra, por isso estamos procurando por ele, até mesmo nas casas das meretrizes. José respondeu: Procurastes por ele em toda a terra, para que restasse somente o Egito para procurardes? E o que vosso irmão faria nas casas das meretrizes, caso estivesse no Egito? Não dissestes que sois filhos de Isaque, filho de Abraão? Então, o que os filhos de Jacó fazem nas casas de meretrizes? E eles responderam: Porque sabemos que os ismaelitas o roubaram de nós, e sabemos também que eles o venderam no Egito. Vosso servo, nosso irmão, tem boa aparência, e é bem favorecido. Então pensamos que ele certamente estaria nas casas de meretrizes. Por isso fomos até lá para procurar por ele e resgatá-lo. José respondeu: Certamente que dizeis mentiras ao afirmais que são os filhos de Abraão. Assim como o faraó vive, vós sois espiões. Por isso que fostes para as casas de meretrizes, para que não fosseis notados. José disse ainda: Agora, pois, se o encontrais e seu mestre vos pedir um preço alto, vós darias por ele? E eles responderam: Daremos. José disse: E se o seu mestre não permitir que seja comprado por um preço alto, o que farias por ele? E eles responderam: Se ele não nos entregar nosso irmão, iremos matar seu mestre, tomar nosso irmão e ir embora. José respondeu: É disso que falei a vós, vós sois espiões, e viestes para matar os habitantes da terra. Sabemos que 2 de vossos irmãos mataram todos os habitantes de Siquém, na terra de Canaã, por causa de vossa irmã. E agora viestes para fazer o mesmo no Egito, por causa de vosso irmão. Só há um modo de descobrir se vós dizeis a verdade: se enviardes um dos vossos para buscar vosso irmão mais novo com vosso pai, e o trouxerdes para mim. Ao fizerdes isso, sabereis que vós dizeis a verdade. José chamou 70 de seus homens valentes e disse: Tomai esses homens e levai-os à prisão. Os homens tomaram os 10 filhos de Jacó e os colocaram na prisão, onde ficaram por 3 dias. No 3º dia, José ordenou que os soltasse e disse a eles: Fazei isso por vós e sois honestos, e então vivereis. Um de vossos irmãos deve permanecer no confinamento, enquanto vós levais o trigo para a vossa casa, na terra de Canaã. Então tomai vosso irmão mais novo e trazei-o para mim, para que eu saiba que sois honestos, ao fizerdes isso. José então se retirou da presença de seus irmãos. Foi a seus aposentos e chorou muito, pois sentia piedade por eles. Então lavou seu rosto e retornou a eles. Tomou Simeão e ordenou que ele fosse preso. Mas Simeão não queria que isso acontecesse, pois ele era um homem muito poderoso e não poderia ser preso. José chamou seus homens e 70 homens valentes se apresentaram diante dele, com espadas em mão, e os filhos de Jacó se aterrorizaram ao vê-los. José disse a seus homens: Tome este homem e coloca-o na prisão, até que seus irmãos venham a ele. Rapidamente os homens valentes tomaram Simeão a fim de prendê-lo, e Simeão deu um grito terrível que foi ouvido em toda a terra. Então todos os homens valentes de José ficaram aterrorizados com o grito. Eles fraquejaram, ficaram com muito medo e fugiram. Todos os homens que estavam com José fugiram, pois temiam muito por suas vidas, mas José e seu filho Manassés permaneceram. Manassés, filho de José, viu a força de Simeão e se enfureceu. Manassés, filho de José, foi a Simeão e o atingiu com seu punho, com um forte golpe na parte de trás de seu pescoço, e Simeão foi acalmado de sua ira. Manassés tomou Simeão e agarrou com força, prendeu e o levou à prisão, e todos os filhos de Jacó ficaram surpresos com a atitude do jovem. Simeão disse a seus irmãos: Nenhum de vós direis que esse é o golpe de um egípcio, mas sim o golpe da casa de meu pai. Depois disso, José mandou chamar quem estava vigiando o estoque, para que enchesse seus sacos com trigo, tanto quanto pudesse carregar.
devolvesse o dinheiro de cada um e o colocasse em seus sacos, e lhes desse provisão para o caminho. E o vigia fez o que lhe for ordenado. José ordenou: tomai cuidado, para que não desobedeçais minhas ordens, de trazer vosso irmão como vos falei. E quando trouxerdes vosso irmão a mim, saberei que sois honestos. Então ireis andar pela terra, e irei devolver-lhes vosso irmão, e ireis voltar em paz para vosso pai. E todos eles responderam: faremos conforme nosso Senhor ordena, e se curvaram diante de José. Então todos os homens abasteceram seus jumentos com trigo e seguiram para a terra de Canaã, para seu pai. Eles chegaram em sua hospedaria, e quando Levi abriu seu saco para dar alimentos a seu jumento, viu que todo o seu dinheiro ainda estava nele. Ele ficou muito espantado e disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido e está em meu saco. E os homens também se espantaram e disseram: o que Elohim fez a nós? E todos disseram: onde está a bondade do soberano para com os nossos pais, para com Abraão, Isaque e Jacó, para que ele neste dia nos livre das mãos do rei do Egito, que conspira contra nós? E Judá disse: certamente somos pecadores diante do soberano, nosso Elohim, por termos vendido nosso irmão, nossa própria carne. Por que perguntas onde está a bondade do soberano para com nossos pais? E Rubem disse: não vos disse para não pecar contra o garoto? Mas vós não me escutastes. Agora Elohim nos cobra. E como ousas questionar onde está a bondade do soberano para com nossos pais, enquanto pecas contra o soberano? Eles passaram a noite naquele lugar, levantaram-se de manhã cedo e carregaram seus jumentos com trigo e os conduziram para a casa de seu pai, na terra de Canaã. Jacó e sua casa foram encontrar seus filhos. E Jacó percebeu que seu irmão Simeão não estava com eles, e perguntou: onde está vosso irmão Simeão? A quem não vejo? E seus filhos lhe disseram que o deixaram no Egito. Capítulo 52. Todos entraram em casa, e cada homem abriu seu saco. Eis que viram que seus pacotes de dinheiro estavam ali. Então eles e seu pai ficaram muito assustados. Jacó disse a eles: o que me fizestes? Eu vos enviei a vosso irmão José para saber de seu bem-estar, e me dissestes que o animal o devorou. Simeão foi convosco para comprar comida, e dizeis que o rei do Egito colocou na prisão. Agora desejai levar Benjamim para também causar sua morte, trazendo assim tristeza na minha velhice por sepultar Benjamim e seu irmão José? Pois agora meu filho não irá convosco, pois vosso irmão está morto e ficou sozinho. A maldade irá recair sobre ele, por onde fordes, como recaíra sobre seu irmão. E Rubem disse a seu pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não trouxer teu filho e o colocar diante de ti. E Jacó disse a seus filhos: permanecei aqui e não ide ao Egito, porque meu filho não irá convosco, nem morrerá como seu irmão. Judá disse a eles: abstente dele até que o trigo acabe. E ele então dirá: leva o teu irmão, quando sua vida e a vida de sua família estiverem em perigo por causa da fome. Naqueles dias a fome era severa em toda a terra, e todos os povos da terra iam ao Egito para comprar comida, pois a fome dominava a todos. Os filhos de Jacó permaneceram em Canaã durante 1 ano e 2 meses, até seu trigo acabar. Após seu trigo acabar, toda a casa de Jacó estava desolada pela fome. E todas as crianças dentre os filhos de Jacó se reuniram e se aproximaram dele. Eles o cercaram e disseram: dá-nos pão, pois por que devemos morrer de fome em tua presença? Ao ouvir estas palavras dos filhos de seus filhos, Jacó chorou muito e sentiu pena deles. Então Jacó chamou seus filhos e todos se sentaram diante dele. E Jacó disse a eles: não vistes como vossos filhos lamentaram para mim neste dia, ao pedir de pão? Mas não temos nada. Agora, pois, ide, compra-nos um pouco de comida. Judá respondeu seu pai: se enviares nosso irmão conosco, iremos comprar-te trigo. E se não enviares, então não iremos, pois certamente o rei do Egito alertou que não devemos vê-lo a não ser que nosso irmão esteja conosco. Ele é um rei forte, muito poderoso, e eis que se formos a ele sem nosso irmão, todos seremos mortos. Não sabes que o rei é muito poderoso e sábio, e que não há ninguém igual a ele em toda a terra? Eis que vimos todos os reis da terra, mas nenhum como ele, o rei do Egito. Certamente que entre os reis da terra não há nenhum maior que Abimeleque, o rei dos filisteus. Mas ainda assim, o rei do Egito é maior e mais poderoso que ele, e Abimeleque só pode ser comparado a um de seus oficiais. Pai, não viste seu palácio e seu trono, e todos os servos que tem à sua disposição? Não viste esse rei em seu trono e sua aparência nobre e esplendorosa, vestido em suas vestes reais e com a grande coroa de ouro em sua cabeça? Não viste a honra e a glória que Elohim deu a ele,
pois não há ninguém igual a ele em toda a terra. Pai, não viste a sabedoria, o entendimento e conhecimento que Elohim conferiu a seu espírito? Não ouviste com sua voz agradável quando ele fala conosco? Não sabemos, Pai, quem o fez conhecer nossos nomes e de todos os que nos sucedem. Mas ele perguntou por ti, seu pai ainda vive? E está tudo bem com ele? Não viste os assuntos do governo do Egito regido por ele, sem precisar pedir nada ao faraó, seu senhor. Não viste a admiração e medo que ele impõe sobre os egípcios. Quando saímos da presença dele, ameaçamos fazer ao Egito o que fizemos ao resto da cidade dos amorreus. Rebelamos-nos em fúria contra a acusação que ele nos fez, de que éramos espiões. Agora, quando voltarmos a ele, sentiremos muito medo, e nenhum de nós será capaz de falar qualquer coisa com ele. Agora, pois, pai, pedimos que envies o garoto conosco, e iremos comprar-te comida para nossa subsistência. Assim não morreremos de fome. E Jacó disse, por que foste tão mal para mim, ao contar para o rei que tinhas um irmão? O que me fizeste? Judá disse a Jacó, seu pai, entrega o garoto aos meus cuidados, e eu irei ao Egito para comprar trigo, e voltarei. E quando voltarmos, se o garoto não estiver conosco, que eu leve a culpa por isso para sempre. Viste todas as tuas crianças clamando a ti, por causa da fome, e não tens o poder de atendê-los? Agora que a tua misericórdia recai sobre eles, e envia nosso irmão conosco, e partiremos. Como a bondade do soberano para com nossos antepassados pode ser manifestada a ti, quando dizes que o rei do Egito levará teu filho. Assim como o soberano vive, eu não o abandonarei até que o traga diante de ti. Mas ore por nós, para o soberano, para que ele seja bom conosco, para que nos faça ser recebido com bondade e boas graças pelo rei do Egito e seus homens. Pois agora, então não falharemos e retornaremos uma segunda vez com teu filho. E Jacó disse a seus filhos, confio no nosso Yahweh Elohim, para livrar-te e dar-te graças aos olhos do rei do Egito e aos olhos de todos os seus homens. Agora, pois, ide a ele e levai para ele um presente da terra, e que o Elohim Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante dele, para que ele envie Benjamim e Simeão, vossos irmãos, convosco. E todos os homens tomaram seu irmão Benjamim, pegaram um grande presente do melhor da terra e levaram também 2 peças de prata. Jacó ordenou rigorosamente a teus filhos com relação a Benjamim, cuidai dele no caminho que fordes, e não vos separeis dele na estrada, nem no Egito. Jacó então saiu da presença de seus filhos e ergueu suas mãos para orar ao Criador, pelo bem de seus filhos. Ó Yahweh Elohim do céu e da terra, lembra de teu acordo com nosso pai Abraão, lembra de meu pai Isaque, e sê bom para os meus filhos, e os livra das mãos do rei do Egito. Rogo-te, ó soberano, por tua misericórdia, para que salves meus filhos e os liberte do poder egípcio, e entrega a eles seus 12 irmãos. E todas as pessoas dos filhos de Jacó e seus filhos olharam para o céu e clamaram ao soberano. Eles clamaram para que o soberano livrasse seus pais das mãos do rei do Egito. Jacó escreveu um bilhete para o rei do Egito e o entregou nas mãos de Judá e de seus filhos. O bilhete dizia, saudações de vosso servo Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, o hebreu, o regente de Elohim, para o poderoso e sábio rei, o revelador de segredos, rei do Egito. Que seja de conhecimento de meu senhor, o rei do Egito, que a fome aflige a terra de Canaã, e enviei meus filhos a vós para comprar um pouco de comida para o nosso sustento. Pois meus filhos estão comigo, e eu já estou muito velho, e não consigo enxergar bem, pois meus olhos estão pesados por conta da idade, e por causa disso da minha lamentação diária por meu filho José, que se perdeu de mim. Eu ordenei aos meus filhos que não adentrassem os portões da cidade quando chegasse ao Egito, por causa dos habitantes da terra. Eu também ordenei aos meus filhos que fossem ao Egito para procurar por meu filho José, pois talvez os encontrasse lá. E assim o fizeram, e vós os considerastes espiões da terra. Soubemos que interpretaste o sonho do faraó, e lhe falaste a verdade. Como então não sabeis em vossa sabedoria, se meus filhos são espiões ou não? Agora, pois, meu senhor e rei, eis que envio meu filho a vós, como ordenaste aos meus outros filhos. Rogo-lhe que cuideis dele até que ele retorne para mim, em paz com seus irmãos. Pois não ouviste falar o que nosso Elohim fez ao faraó quando ele tomou nossa mãe Sara, e o que fez Abimeleque, rei dos filisteus, por causa dela, e ainda que o nosso pai Abraão fez aos 9 reis de Elão, como matou a todos com os poucos homens que estavam com ele, e também o que meus 2 filhos Simeão e Levi fizeram a 8 cidades dos amorreus, como eles as destruíram por causa de sua irmã Diná, assim também por conta de seu irmão Benjamim. Eles se consolaram pela perda de seu irmão José. O que eles farão por Benjamim, quando encontrarem alguém que os domine? Não sabeis, ó rei do Egito, que o poder de Elohim está conosco,
e que Elohim sempre atende nossas preces e não se esquece de nós todos os dias. Quando meus filhos me contaram sobre vossa conduta para com eles, não pedi ao soberano por vós, pois iríeis morrer com seus homens quando meu filho Benjamim se apresentasse diante de vós. Então pensei que, como Simeão, meu filho, está em vossa casa, talvez o trateis com bondade. Por isso pedi por vós. Agora, eis que meu filho Benjamim está indo a ti com meus filhos. Cuidai dele e guardai-o. Então Elohim olhará por vós e por vosso reino. Agora que eu vos falei tudo o que está em meu coração, eis que meus filhos estão indo a vós com seu irmão. Cuidai de toda a terra, pelo bem deles, e envia-lhes de volta, em paz com seus irmãos. Jacó então entregou o bilhete para seus filhos, ao cuidado de Judá, para entregar ao rei do Egito.